Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Rafael, aqui do Sala do Saber, e a gente vai começar agora o conteúdo Números Complexos, tá? Conteúdo do ensino médio, muito cobrado aí nos vestibulares, e a gente vai começar a falar de onde veio essa ideia de número complexo. Bom, vamos imaginar o seguinte, uma equação do segundo grau. Imagine que eu tenho a seguinte equação, x² menos 4x mais 13 igual a zero. Equação de segundo grau. Como é que a gente resolve isso aí? Usando Bhaskara, tá? Vamos fazer usando Bhaskara. Vamos tirar aqui então coeficiente A, que é 1, coeficiente B, que é menos 4, e o coeficiente C, que é 13. Bom, se a gente jogar então na fórmula de Bhaskara, a primeira parte da fórmula, delta igual B² menos 4AC. E aí o que a gente vai fazer? Vai substituir. Substituindo, então, a gente vai ter delta igual, a gente vai ter lá, menos 4² menos 4 vezes 1 vezes 13. Delta é igual, se eu fizer menos 4², menos com menos dá mais, 4 vezes 4, 16, menos 4 vezes 1, 4 vezes 13, 52. Fazendo a continha, 16 menos 52, menos 36. O que acontecia? O delta deu negativo. Numa equação normal, a gente parava a conta aqui. Aí que começa a ideia dos números complexos. Eu vou continuar a fórmula, tá? Vou continuar a fórmula, vou fazer a segunda parte da fórmula de Bhaskara. Vou colocar aqui do lado para vocês. Olha só. X igual a B². Desculpe, essa já foi. Vou colocar aqui, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. E aí a gente vai substituir. Eu vou ter o seguinte, x igual menos o b, que a gente tinha falado que era menos 4, menos 4, mais ou menos raiz do delta. No caso, o delta tinha dado menos 36, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Aqui eu vou ter menos com menos mais, então eu vou ter x igual a 4 positivo, mais ou menos, e aqui eu tinha um problema. Raiz de menos 36 não existe raiz de número negativo. Então o que aconteceu? Resolveu se chamar então de raiz de menos 1 uma unidade imaginária. Algo que não existe, algo imaginário. Então raiz de menos 1 passou a ser a unidade imaginária. Se eu pensar, então, raiz de menos 36 é raiz de 36 vezes raiz de menos 1. Raiz de 36 é 6, e raiz de menos 1, então, é a unidade imaginária. Então, ó, 36 dentro da raiz vezes raiz de menos 1, eu vou ter que raiz de menos 1 é a unidade imaginária, mais ou menos 6i, dividido por 2. Na hora de fazer x' e x², eu vou ter o seguinte, 4 mais 6i dividido por 2, e vou ter aqui, x², 4 menos 6i dividido por 2. E aí eu vou ter duas respostas. Eu vou ter então lá 2 mais 3i e vou ter 2 menos 3i. Repare que a gente chegou em algo diferente. E o que é esse algo diferente? É um número que a gente passou a chamar de complexo, tá? Onde você tem uma parte que é real, 2 é algo que eu já conheço, e uma parte imaginária, que seria o 3i, algo que eu não conheço. Isso daqui passou a ser chamado de número complexo, tá? Então, como é que ficou isso daí? Foi descoberto algo novo que precisava de uma nomenclatura, que precisava de uma teoria. Bom, todo número complexo, então, passa a ser chamado de Z. Vou escrever aqui do lado para vocês o seguinte. O número complexo, então, passa a ser chamado de Z, e a forma genérica de escrever ele passou a ser chamada de A mais BI. O A, então, é a forma genérica de escrever a parte
real do número complexo. E a parte aqui com o i, o nosso b, passou a ser chamada a parte imaginária. Então, quando eu juntar a parte real com a parte imaginária, eu tinha o número complexo. Se vocês lembrarem de teoria de conjuntos, vocês teriam todos os números reais representados, então, aqui, nesse quadrilátero. O que seriam os números complexos? Ele envolveria todos os números reais. Então, o que aconteceria? O conjunto dos complexos são todos os números reais acrescidos dos números imaginários. E aí eu posso afirmar algo para vocês. Eu posso dizer o seguinte, que todo número real é um número complexo. E eu tenho vários números complexos que não são reais, que seriam os números imaginários. Pensando nisso, eu vou dizer para vocês o seguinte. Existem casos específicos de números complexos. A mais BI é o caso geral, é o caso genérico, é o caso comum. Eu tenho dois casos particulares para poder falar para vocês. O primeiro deles é o imaginário puro. O imaginário puro. O que seria um número imaginário puro? Vai ser todo número que o A for igual a zero e o B for diferente de zero. Então, todo número que o A for igual a zero e o B for diferente de zero, a gente vai ter um número imaginário puro. Olha o exemplo. Z igual 7i. Se você reparar, o A dele vale 0 e o B dele vale 7. Ele é um número imaginário puro. Olha esse número. Z igual menos 8i. O A dele vale 0, o B dele vale menos 8. Ele também é um imaginário puro. Então, o primeiro caso específico, tá? É o imaginário puro, números onde o A é igual a 0. Eu vou voltar um pouquinho aqui no desenho que eu fiz para vocês. Se eu voltar um pouquinho aqui, os imaginários puros vão ser esses números aqui, ó, fora do conjunto dos números reais. Daí eu vou aproveitar para falar desses caras aqui. E aí eu vou escrever aqui do lado. Esses outros números, caso específico, vai ser os números reais, ou o número real. Para o número ser conhecido como número real, o que tem que acontecer? O B tem que ser igual a 0. Então, o que vai ser o número real? Olha só. Z igual a 7. É um número real. Se eu colocar aqui, Z igual a 3/4, também é um número real. Ou seja, não tem a parte imaginária. Talvez o que deixaria dúvida seria esse. Z igual a 0. Ele não é imaginário puro, tá? Ele é um número real, tá? Então, até agora, o que você tem que lembrar? Todo número real é complexo, mas nem todo complexo é real por causa dos imaginários. Aí eu vou passar alguns exemplos para a gente trabalhar melhor essa ideia. Vou começar com o exemplo 1, a gente vai trabalhar essa ideia de números complexos imaginário puro e número real. Vamos lá no cantinho? Essa parte teórica você tem que lembrar, tá? Para poder fazer o exercício, mas são exemplos que vão trabalhar justamente essa ideia, tá? Vou colocar aqui pra gente o exemplo 1. Exemplo 1. Vou pensar num exemplo que trabalha justamente essa teoria, tá? Então, olha só. Determine o valor de x. Determine o valor de x de modo que... Agora eu vou colocar uma expressãozinha. Z igual a 6 mais 2x menos 4 e seja, só para trabalhar a teoria,
que seja real. Então, qual que é a ideia? Eu quero que esse número seja real. O que você vai ter que lembrar? Para ser real, o B tem que ser igual a zero. Essa é a ideia. Bom, se o B tem que ser igual a zero, B é o cara que acompanha o I, então eu vou ter que 2x menos 4 tem que ser igual a zero. Que aí tem uma equaçãozinha no primeiro grau para resolver. Como é que fica então lá, professor? Ó, 2x igual a 4, x igual a 4 dividido por 2, x igual a 2. Então repara comigo, o x deu 2. Vou fazer a prova real. Olha só, z igual 6 mais 2 vezes 2 menos 4, i. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. 0 vezes i, 0. 0 mais 6, 6. Z igual a 6, que realmente é um número real. Então, olha só, determine o valor de x para que esse número seja real. O x tem que ser quanto? 2. Fiz a prova real, acertei o exercício. Percebeu que ficou claro a teoria que eu passei? É assim que a gente vai fazer. Sempre eu vou passar a teoria e vou passar exemplo para mostrar ela, tá? Vamos melhorar um pouquinho? Vamos fazer o exemplo 2? Olha só, vou colocar aqui um exemplo 2. Exemplo 2. Vou aumentar a dificuldade do exercício, tá? Vamos lá. Para qual valor de K, para qual valor de K o número complexo aí eu vou bolar uma expressãozinha aqui, z igual 3i mais k ao quadrado mais ki menos 9 é imaginário puro. É imaginário puro. Tá? Então, ó, estou perguntando para vocês, para qual valor de K o número complexo é imaginário puro? Bom, então vamos lembrar da teoria. O que precisa acontecer para ser imaginário puro? O A tem que ser igual a zero e o B tem que ser diferente de zero. É isso que precisa acontecer. Lembra comigo, o A é o cara que não tem I, o B é o cara que tem o I. Então, vou começar com a ideia. O A tem que ser igual a zero. A é o cara que não tem I. Eu tenho K ao quadrado e tenho aqui menos 9. Vou colocar aqui do lado. Olha só. K ao quadrado menos 9, então, que seria o A, tem que ser igual a zero. Perceba que deu uma equação do segundo grau, que a gente chama de incompleta por B, não tem o termo B. Quando for assim, como que você vai resolver? Resolve como se fosse uma equação do primeiro grau. Olha só, K ao quadrado igual a 9. E aí você coloca a raiz de um lado e raiz do outro, corta K com o quadrado com a raiz, K igual. Raiz de 9, mais ou menos 3. Detalhe, o mais ou menos não é oriundo do radical. Não veio do radical mais ou menos. O radical é sempre positivo. Porque aqui é uma equação do segundo grau, o mais ou menos vem da forma de Bhaskara. É só um esquema para resolver isso. Então perceba que eu cheguei para dois valores de K. O mais 3 e o menos 3. O grande problema é o seguinte. Será que os dois valores vão fazer o meu número virar imaginário puro? É isso que a gente vai ter que ver. Então, vamos ver como é que funciona. Olha só. Se eu pegar, primeiro, o K valendo 3. E eu vou substituir na expressãozinha que eu dei. Então, eu dei lá, z igual a 3i mais k ao quadrado. Então, mais 3 ao quadrado. Mais ki, mais 3 vezes i, menos 9. 3 ao quadrado é 9. 9 positivo com menos 9 eu posso cortar. E aí 3i mais 3i, 6i.
como eu queria um número imaginário puro, realmente 6i é um número imaginário puro, então o k pode ser 3. Professor, será que ele pode ser menos 3? Vamos dar uma olhada. Será que o k pode ser menos 3? Bom, é só substituir. Olha só, z igual 3i mais. Aí eu disse k ao quadrado, então vai ser menos 3 ao quadrado mais. Eu disse ki, então vai ficar menos 3 vezes i. Tudo isso menos 9. Menos 3 ao quadrado dá 9 positivo. 9 positivo com menos 9 eu também vou poder cortar. O grande problema é que eu vou ter 3i menos 3i. Isso também vai poder cortar. E aí o meu z, ele vai ser igual a 0. E se ele for igual a 0, ele não é imaginário puro. Ele é um número real. Então quer dizer que o k não pode ser menos 3. Porque ele não pode ser menos 3. Se ele não pode ser menos 3, qual que vai ser a resposta? Qual o valor de k? Tá? Para a gente ter um número complexo imaginário puro, a minha resposta vai ser, o k tem que ser igual a 3. Eu vou falar agora sobre potência. Tá? Eu vou falar sobre potência. Olha só. Potência. Para eu falar sobre potência, eu vou dizer para vocês o seguinte. Depois de ter inventado o número complexo, de ter tabulado, de ter feito toda a parte de organização, precisava fazer então as operações com esses números complexos, tá? As operaçõezinhas. Mas conforme ele foi pensando na adição, na subtração, na multiplicação, na divisão, foi surgindo problemas para poder fazer essas operações. E para resolver esse problema, para resolver essas situações, ele teve que inventar ferramentas. E a primeira ferramenta que ele inventou foi a potência. Tá? Bom, de maneira bem simples, eu vou dizer para vocês o seguinte. Se eu pegar a unidade imaginária e elevar ela a 0, bom, pensa comigo. Qualquer número elevado a 0 exceto o 0 dá 1. Então, i elevado a 0 é quanto? É 1. Tá? Depois eu vou pensar no i elevado a 1. Bom, e a gente sabe que qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. I. Depois eu vou pensar no i ao quadrado. E aí aqui começou a dar um pouquinho mais de trabalho. Se eu voltar lá no começo da aula e lembrar, eu disse que i era raiz de menos 1. Então se eu pegar aqui raiz de menos 1 e elevar ao quadrado, é como se eu cortasse a raiz com o quadrado e ficaria quem? O menos 1. Então i ao quadrado é menos 1. E se eu colocar i à terceira? E a terceira é i ao quadrado vezes i. Se i ao quadrado é menos 1, menos 1 vezes i vai dar quanto? Vai dar menos i. E aí o que acontece? Nós começamos a criar as potências. E se eu continuar isso daqui? Se eu fizer i à quarta, ele vai dar 1. Se eu fizer i à quinta, ele vai dar i. Se eu fizer i à sexta, ele vai dar menos 1. Se eu fizer i à sétima, ele vai dar menos i. O que vai acontecer? De 4 em 4 valores, de 4 em 4 números naturais aqui como expoente, repetiria os resultados. E aí então a gente percebeu o seguinte, que o importante para saber aqui na potenciação, restos da divisão por 4. Como assim, professor? Olha só, se eu quisesse fazer i à sétima, se eu dividir o 7 por 4, vai dar uma vez e eu vou ter resto 3. Então isso aqui é a mesma coisa que i à terceira. E a terceira eu sei que é menos i. Então a gente percebeu que para saber potenciação de números imaginários, números complexos, eu deveria saber somente o resto da divisão por 4. Vou mostrar para vocês um exemplo bem bacana, tá? Mas vamos lá no outro lado. Geralmente, assim, em vestibulares,
eles costumam usar o ano, tá, corrente como exercício, tá? Então, eu estou gravando agora em 2018, eu vou usar exatamente essa ideia. Eu vou usar I elevado a 2018. Esse aqui é o exemplo 3. I elevado a 2018. Bom, eu teria que saber o quê? A divisão desse cara por 4. Aí eu vou dar mais uma dica para vocês. Divisão por 4, você não precisa dividir o número inteiro. Pensa só nos 2 últimos números. Então eu vou pensar aqui, ó, só no 18. Se eu dividir 18 por 4, eu vou ter 4 vezes, que dá 16 e vai me sobrar 2. É esse número que eu quero. O resto, 2. Então isso daqui, I elevado a 2018, é a mesma coisa que I elevado ao quadrado, que é o resto. E aí eu vou ter então que I elevado ao quadrado, se eu lembrar da regrinha, então lembra comigo, I elevado a 0, 1, I elevado a 1, I elevado a 2, menos 1. Então I ao quadrado é igual a menos 1. Então eu posso afirmar que I elevado a 2018 é exatamente igual a menos 1. Ok? Vamos mais um exemplo? Vamos aqui comigo mais um exemplo? Exemplo 4. O exemplo 4 eu vou colocar da seguinte maneira para vocês. Simplesinho. Calcule, tá? Vou colocar aqui I elevado a 36 mais I elevado a 102. Olha só. I elevado a 36 mais I elevado a 102. Então, eu faço cada um deles. Então, primeiro eu vou pensar no 36. Bom, 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 4, 36, resto 0. Então, isso daqui é a mesma coisa que I elevado a 0. Tá? Mas, agora 102. Não precisa pensar no número inteiro. Pensa só aqui, ó. Só nos 2 finais. Bom, 2. Eu nem vou precisar dividir. I elevado a 2. Bom, I elevado a 0, 1. Mais I elevado ao quadrado, menos 1. 1 mais menos 1, quanto dá? 0. Fácil, né? Muito fácil. Vamos complicar um pouquinho mais? Olha só. Exemplo 5. No exemplo 5 eu vou judiar um pouquinho mais. Vou escrever assim, ó. 1 menos I elevado à oitava. Para pensar nesse exemplo. Você teria que fazer 1 menos I vezes 1 menos I 8 vezes. Ou então você vai pensar nesse esquema que eu vou falar para vocês. Olha só. 2 é a mesma coisa que 2 vezes 4. Então eu posso escrever assim, ó. 1 menos I elevado ao quadrado elevado à quarta. Se eu aplicar a potência de potência, 2 vezes 4 dá igual a 8. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer só esse cara aqui, ó. 1 menos I elevado ao quadrado. Vou aplicar o quê? Produtos notáveis. Se você não lembra, dá uma olhadinha em matemática básica. Produtos notáveis. Quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é 1, vezes o segundo, que é I, mais o quadrado do segundo, que é I elevado ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, menos 2 vezes 1 vezes I dá 2I, mais I ao quadrado é menos 1. A gente acabou de ver isso. Aí eu corto 1 com menos 1, acabou sobrando menos 2I. Olha só. Então, se eu pensar na continha que eu estou fazendo, esse cara ao quadrado é a mesma coisa que menos 2i. Então, ficou menos 2i elevado à quarta. Diminuiu bem. E aqui, como eu tenho um produto, o 4 ele é expoente tanto do menos 2 quanto do i. Então, ficaria como? Menos 2 elevado a 4 vezes i elevado a 4. Menos 2 elevado a 4, um número negativo elevado a um expoente par vai dar sempre positivo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16.
16 vezes I elevado à quarta. Se eu dividir 4 por 4, dá uma unidade, o resto vai me dar zero. I elevado a zero. 16 vezes I elevado a zero, 1. 16 vezes 1, 16. Queridos, eu termino assim a primeira aula, mostrei toda a teoria dessa parte inicial. Convido vocês para estudar a segunda aula, onde eu vou fazer mais exemplos e mais exercícios sobre o que a gente viu agora. Um grande abraço.